A graça e a paz do Senhor Jesus inunde cada coração aqui presente nesta noite. Eu tenho uma noite de muitas perguntas, e só uma resposta para todas elas. E eu gostaria de perguntar o que é isto aqui? O que é isto? Isso que está em cima do pires. É um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação aqui é também uma velinha de aniversário. Normalmente ela é usada por mulheres que passaram da idade da Rebeca. Até 17 anos tudo bem dizer que tem 17. Daí para frente coloca-se um ponto de interrogação, para que ninguém ouse perguntar quantos anos você está fazendo. E ela vai em cima do bolo. E vela que é vela que se preste de aniversário, não pode ficar apagada se é que esse vento ali vai me deixar acender esta vela aqui. Bem, eu não vou cantar parabéns. Só acendi para lhe perguntar algumas coisas. Quantos anos de vida você tem? Pensa com você, quantos anos de vida, quantos dias, melhor. Quantos dias você já viveu? Aí é complicado, né? Alguém tem a resposta na ponta da língua? Sem pegar calculadora? Sem pegar calculadora. Quantos dias é mais complicado, não é? Se eu perguntar quantos anos você já viveu, aí é fácil, né? Talvez a pessoa que já viveu mais aqui entre nós é Dona Norma. Quantos anos, Dona Norma? 90? É o ponto de interrogação. Ela só usa esta aqui, ela não quer saber de usar a idade, é só o ponto de interrogação. Vou deixar esse ponto queimando aqui. E junto com esse ponto de interrogação tem mais perguntas. Por que? Não, agora pode deixar ela aqui, depois a gente volta a usá-la como parte final da nossa palavra. Por que você vive? Por que você nasceu? Para onde você vai? Quanta pergunta, né? Essas perguntas não são simples, são perguntas existenciais, que os seres humanos debatem para responder, e uma grande quantidade de pessoas que vivem nesta terra não tem resposta a elas. Filósofos não têm resposta a essas perguntas. Por que nasci? Por que vivo? Para onde vou? Bem, nós queremos achar um pouquinho dessas respostas hoje através de uma personagem que nós vamos conversar a respeito, que é a Ana, fazendo parte da última mensagem dos coadjuvantes do Natal. Coadjuvantes porque foram pessoas que foram mencionadas pontualmente na Bíblia, não estão em todos os lugares das Escrituras, fazem parte importante da participação no Natal, mas que foram poucas vezes ou poucas coisas faladas a respeito delas. Mas são nomes importantes, tão importantes que estão figurando na Bíblia. E uma dessas pessoas é esta profetisa, chamada Ana. E eu quero convidar você para ler o texto que fala sobre Ana, que está em Lucas 2, 36 até o versículo 38. Lucas 2, 36. Se você está sem Bíblia, ouve o que a Bíblia fala sobre essa mulher chamada Ana. O texto diz: presta bem atenção que você, é pouca coisa, são 3 versículos sobre Ana. Havia uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram, que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. É só isso que fala de Ana.
em nenhuma outra parte da Bíblia menciona o nome desta mulher. Mas temos coisas para pensar nisto hoje. Temos algumas considerações importantes a fazer. Oremos. Senhor, abençoa a Tua palavra ao nosso coração. Queremos, ó Deus, entrar com muitas perguntas aqui, mas sair com a única resposta que nós temos no Teu Filho Jesus. Abençoa a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Cristo. Amém. Era uma vez, é assim que começam as histórias. Essa não começa como era uma vez, mas começa quase igual. Havia uma profetisa. Então o que nós sabemos sobre Ana, ela era profetisa. Que era profetisa? Uma mulher, entre poucas mulheres profetisas que a Bíblia menciona, que tinha revelações especiais de Deus. Assim como Simeão, que falou antes dela, na mensagem que foi pregada domingo passado, Simeão também convive com ela na mesma época. Ela era da tribo de Aser. Aser era um dos filhos de Jacó. Interessante que cada tribo tem um expoente, tem uma pessoa que destacou. E da tribo de Aser não há destaque nenhum, a não ser a vida desta mulher chamada Ana. Ela foi a única pessoa de destaque dessa tribo, que é da linhagem de Jacó. O texto diz, e aqui há interpretações variadas, que ela era viúva de 84 anos. O texto não é claro, dizendo se ela estava com 84 anos, ou se ela havia vivido 7 anos com o marido e depois ficou 84 viúva depois da morte do seu marido. E se foi assim, com 14 anos ela deve ter casado, pode ser que ela tivesse 105 anos. Não se sabe se 84 ou 105. O importante é que era uma mulher de idade avançada. Não se sabe se ela tinha filhos também. Provavelmente os teve. E a figura de viúva no Antigo Testamento era uma posição difícil, ser viúva. Hoje já não é fácil, não é verdade? Hoje já não é fácil ser viúva. Nós temos aqui em nossa igreja algumas viúvas. E viver sem o amparo e o apoio do marido, naquele tempo, era ainda muito mais complicado. Na verdade, naquele tempo, era desonroso, assim como uma mulher que fosse estéril, que não pudesse conceber filhos, também a viuvez estava no mesmo patamar de vergonha, vamos dizer assim, e de desonra. Tanto que a Bíblia, os apóstolos depois colocaram alguma regulamentação, os diáconos iriam cuidar das viúvas, e Tiago fala que a religião pura com Deus é visitar os órfãos e as viúvas, as obrigações que os filhos tinham e tudo mais. Isto era algo muito importante. Não se sabe, então, muita coisa além disso sobre ela. Mas sabemos também que ela vivia no templo. Ela vivia no templo. Deixa eu só apagar. Vivia no templo, não na sua residência, mas ela não se afastava do templo. Não assim, talvez ela não fizesse do templo a sua residência permanente, mas ela estava ali constantemente, em adoração, em jejum e oração. E o versículo 38 relata que Ana chegou exatamente numa hora propícia, muito adequada. Ela devia estar ou fora do templo ou em alguma outra parte ali. E ela chega no momento em que Simeão está com o menino Jesus no braço e falando com Maria e apresentando a Deus a criança. José e Maria havia trazido o garoto com 8 dias de vida. 8 dias. Era a idade que se apresentava no templo. Andaram 106 quilômetros com o menino, com o bebê de 8 dias. 106 quilômetros no lombo de um burrinho, vindo para Jerusalém, para apresentar a criança.
Simeão o acolhe, recebe, diz aquelas palavras que foram abençoadoras e também desafiadoras para Maria. E então, quando a Ana chega e vê aquela cena, ela se liga imediatamente. Ela estava sabendo o que estava acontecendo, porque ela estava junto com Simeão, esperando esse momento acontecer. E a sua atitude foi de dar graças a Deus e falar do menino a todos. Isso é tudo que nós temos de informação sobre Ana. E já é bastante informação, se nós observarmos um pouquinho mais com profundidade e ver o que tem a sua vida a nos ensinar hoje em dia para nós mesmos. Contada esta história, gostaria de fazer algumas considerações sobre Ana e esse texto. Primeira coisa que nós precisamos observar e aprender com a vida de Ana é que Deus era a prioridade na vida daquela mulher. Essa é a primeira consideração. Deus era prioridade na vida de Ana. Não se afastava do templo, o que equivale a dizer que ela não se afastava da presença de Deus. O templo para o judeu era a própria personificação da presença de Deus entre o povo. Desde o tempo em que não havia o templo físico, era a tenda lá no deserto, a tenda que acompanhava o povo, conforme o povo andava, levava a tenda junto. Aquela tenda era o local da presença sublime e sagrada do Deus de Israel. De maneira que eles sempre aprenderam a ver na tenda e no templo depois a própria presença de Deus. Deus marcava a sua presença no meio do povo desta maneira. E o que em nossos dias equivale esse amor de Ana ao templo? Mais uma pergunta. O que equivale? É o nosso amor em estar na presença de Deus. E o nosso amor pela igreja de Cristo, que é o seu corpo. Nós somos o templo do Espírito. E a igreja, como corpo de Cristo, se reveste de uma grande importância para nós. Se Ana vivesse nos nossos dias, ela seria daquelas que ia ficar aqui direto, querendo estar junto, querendo estar em adoração, em jejum, em comunhão. Talvez ela valorizasse mais do que nós valorizamos. Nem sempre, quando nós chegamos a esse lugar, nós estamos dispostos a vir. Às vezes cansados, às vezes mas chegamos, mas viemos até aqui. Ana não perderia um culto sequer, fosse de oração, de reunião, ela seria esta mulher. Bem, mas talvez alguém diga, tá certo, é que Ana não tinha mais nada para fazer na vida. Às vezes se pensa assim, deixa ir aos cultos, frequentar, é para quem não tem o que fazer. Que engano tão grande alguém que pense dessa maneira. Mesmo porque Ana não começou a ir ao templo e a fazer essa prática apenas quando ela já estava com 80 e tantos anos. Ela fez isso desde a sua viuvez. Talvez ela tenha ficado, se ela casou com 14 anos e ficou viúva com mais 7 anos de casamento, você vê que ela estava viúva depois dos 20 anos e passou toda a sua vida nessa dedicação ao Senhor em jejum, em oração e adoração. Uma pergunta então, que devemos fazer a nós: qual a importância que nós damos à Igreja de Cristo? Qual é a prioridade da Igreja de Cristo em nossas vidas? Que importância eu dou para a comunhão dos irmãos?
Eu sinto prazer em estar aqui em oração, em adoração, em comunhão. Com Ana nós aprendemos que uma vida com Deus é uma vida que valoriza a comunhão entre os irmãos. Ela tinha sim muita coisa a fazer, mas ela preferiu dedicar a sua vida no templo, esperando o Messias. Ela conhecia Simeão e sabia que Simeão havia dito para ela: Deus me revelou que eu não vou morrer antes de ver o Messias, o Cristo. E ela vivia nessa mesma expectativa. Segunda consideração, Ana cuidava da sua vida espiritual. Ela praticava esse exercício espiritual da adoração, que incluía aqui jejum e orações. E não somente esses, são citados pelo menos 4 meios de graça que Ana lançava mão para cultivar a sua vida espiritual. Jejum, oração, frequência ao templo, é um dos meios de graça que Deus nos dá, de recursos que Ele dá para manter a vida espiritual com uma chama acesa. E a fé nas promessas da palavra de Deus. Ela cria que o Redentor haveria de vir. Que são meios de graça? Meios de graça são esses recursos. Deus coloca à sua disposição recursos espirituais para você crescer espiritualmente. Leitura da palavra, meditação, oração, comunhão com a igreja de Cristo, oração coletiva, o canto congregacional, como nós cantamos já, são maneiras e meios que Deus fornece a você para crescer, para você se edificar espiritualmente. E através desses meios da graça, Deus nos concede força, paz, conforto, instrução, disciplina, orientação, alegria e muitas outras coisas que não são necessárias para a nossa vida cristã. Ana cuidava da sua vida espiritual. E aí vem mais uma pergunta: como nós temos cuidado da nossa vida espiritual? Terceira consideração, Ana tinha um coração grato. Você já viu pessoas que têm o coração amargurado? Certamente você deve ter visto. Sabe aquela pessoa que quando abre a boca, você já sabe que vai sair reclamação. Tais pessoas não cultivaram na linguagem de Provérbios, de Cantares de Salomão, de Eclesiastes, aliás. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias nos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. A vida é breve, a vida passa. E é preciso cultivar um coração grato, para não nos tornarmos pessoas amarguradas. E Ana, quando chega no templo, ela já chegou, graças a Deus, já chegou dando graças. Se há pessoas amarguradas, existem pessoas que também são muito abençoadas, assim, que quando chega, ilumina o lugar. Wanda, fecha o ouvido aí, porque eu vou falar uma coisa. Uma das pessoas que eu convivo que é assim, é a minha esposa. Está sempre dando graças, está sempre alegre. Gente, quando eu lia lá em Provérbios, que a mulher rixosa é igual aquela goteira que fica pingando, eu orava: Senhor, me livre de dar uma mulher assim para mim. E Deus não deu, deu o contrário, sabe? Sempre ali é uma alegria conviver com a Wanda. É aquele prazer de poder estar sempre diante de Deus, sorrindo, e mesmo nas dificuldades, tiver que derramar lágrimas, mas com coração grato. Como é bom ter um coração grato. Sermos gratos. E Ana era assim. Quando ela abriu a boca para falar do menino,
já abriu a boca em gratidão e dava graças a Deus. Aí vem mais perguntas. Quanto há de gratidão em nosso coração? Quanto é que nós somos gratos? O que a pessoa pensa quando você chega no ambiente? Quem chegou? Opa, chegou a alegria. Tem alguns que são assim. Você conhece pessoas que quando chega no lugar, o clima fica pesado? Mas também não conhece aquelas que quando chega o clima fica mais leve, mais agradável? Assim é o coração da pessoa que é grata a Deus. Onde ela chega, o ambiente se transforma, brilha. Ana tinha um coração grato. Quarta consideração. Ana tinha uma esperança. Ana tinha esperança. E interessante que essa esperança era a própria fonte da gratidão de Ana. Por que ela tinha esperança? Ela tinha esperança porque ela cria nas promessas. E por que ela era grata? Porque o coração dela tinha esperança. Sabia que a falta de gratidão no coração provavelmente está ligado com a falta de esperança. Quando a pessoa não tem esperança, ela não consegue ser grata. Pelo menos é o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 19, quando ele falou assim, presta atenção, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se eu espero as coisas boas acontecerem aqui, e meu pensamento está somente aqui nesta vida, e não na vida futura, se a vida futura não me causa deslumbramento e desejos celestiais da presença futura de Cristo, gente, o Evangelho, quando ele é limitado, e quando ele não passa daqui desse teto, e das minhas quatro paredes, do meu olhar voltado para o meu próprio umbigo, este não é Evangelho verdadeiro de Cristo, este não é Evangelho que dá a verdadeira esperança da salvação eterna e da vida eterna. São as expectativas futuras que mudam o meu presente. Marca essa frase, essa é aquela frase para estar lá do Facebook. São as expectativas futuras, celestiais, que mudam a minha vida aqui nesta terra. Ana tinha uma esperança. Não confunda essa esperança com uma crença comum. Aquela crença que é apenas um sentimento de autoajuda. Ah, é bom crer. Tem que crer alguma coisa. Entendeu? Não é assim que as pessoas falam? Não, para você superar as dificuldades, você tem que crer em algum negócio. Não importa o que você crê, mas tem que crer. Isto não é fé salvadora. Fé não é um paliativo para anestesiar um pouco as dores desta vida. Entendeu? Esta que é a verdade. Não é esta autoajuda para você simplesmente se sentir bem no meio das dificuldades. Ana tinha esperança no Redentor de Israel. Esta era a esperança de Ana. O Messias prometido pelos profetas era muito esperado. Aquele que haveria de redimir o povo dos seus pecados. Ela conhecia muito bem a profecia de Isaías, Isaías 53. E ela estava ali diante de Simeão, com a criança nos braços, dizendo: os meus olhos viram a tua salvação, agora eu já posso morrer. Despedes em paz o teu servo, porque eu vi a tua salvação. Essa era a esperança que Ana tinha. Quando o nosso coração tem esperança,
de vermos o nosso Salvador, nós passamos a amar a Jesus e nos alegramos imensamente com isto. Como disse Pedro, ao qual Cristo, não havendo visto, amais. Alguém aqui viu Jesus? Não. Ao qual, não havendo visto, amais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável, não é isto? Esta alegria tão grande que está em nosso coração, porque nós amamos aquele a quem nós não vemos, mas nós o aguardamos em firme esperança. E a esperança, como diz Hebreus, é a âncora da nossa alma. Quinta consideração e última. Ana não apenas tinha esta esperança, ela contava aos outros sobre esta esperança. Ela falava de Cristo, que era a sua esperança. Anunciou o Redentor. Eu acho interessante Ana anunciar, porque ela não tinha muitas informações sobre Jesus. Que informações ela tinha? Aquilo que ela leu no Antigo Testamento, das profecias da vinda de Cristo, mas eles não tinham uma ideia completa do que seria esse Messias. Não sabiam. Tanto que esse Messias, quando veio, decepcionou os judeus, porque não foi aquela figura que eles imaginaram, e até hoje não aceitam a Jesus Cristo como sendo o Cristo de Deus, o Messias. Mas Ana, mesmo sem conhecer, sem saber toda a história que você hoje sabe, hoje você conhece o Evangelho, você sabe que Cristo nasceu ali, e que aquelas profecias, mesmo que Simeão disse que a Maria, que uma espada transpassaria a alma dela, ela presenciou o seu filho depois sendo crucificado, pôde vê-lo também ressuscitado. Então, nós hoje temos esse quadro completo da consumação da nossa fé, da nossa alegria, nossa certeza de que Cristo vive, mesmo sem saber destas coisas todas. Ana anunciou o Redentor. O que dirá a nós, para quem o Evangelho está completo, para quem tudo foi consumado por Cristo na cruz, nossos pecados cobertos e pagos pelo sangue do Cordeiro, o Cristo ressuscitado e o túmulo vazio, a cadeira no céu agora sendo ocupada pelo Rei dos Reis. O céu é uma realidade para nós, assim como o inferno também é uma realidade para os ímpios, os que rejeitam a Cristo. É tempo de anunciar o Evangelho, é tempo de falar de Cristo. Ana é um exemplo de alguém que fala de Cristo aos outros que não o conhecem. De maneira que encerro, o texto é curto, então a mensagem também é curta hoje, dizendo o que nós aprendemos com esta mulher. Primeiro, que Deus deve ser a prioridade na nossa vida. Devemos levar muito a sério nossa vida espiritual e cuidar bem dela. Olharmos o que nós temos colocado em prática e como temos vivido a nossa vida. Precisamos manter um coração grato. É tempo de agradecer, é tempo de gratidão. Que não seja apenas na época natalina, quando nós agradecemos, mas diariamente. Dê graças cada dia pelo perdão dos seus pecados. Dê graças cada dia por Jesus Cristo ter vindo. Outra coisa que devemos manter viva nossa esperança em Cristo. E essa esperança deve nos levar a anunciar Cristo a outras pessoas. Então, você se lembra daquela velinha que eu acendi logo no começo? Olha, como é que
está. Eu tive que apagar porque ela consumiu tão rápido que eu vi que não ia sobrar nada aqui para contar a história. Então, estou tentando acender aqui, mas acho que ela não está querendo nem... Não está mais. Tem muita vela e pouco pavio. Olha como ela ficou. Está vendo? Agora veja. Isso aqui simboliza a nossa vida. Como ela é passageira. Como ela se derrete tão depressa. Enquanto você esteve aqui, esse tempo que passou você não recupera mais. Não volta, não tem como pegá-lo de volta. O tempo que você já viveu, já está para trás, você não tem como reavê-lo. Alguém perguntou uma vez para o seu Martinho, eu me lembro, quantos anos o senhor tem, seu Martinho? Ele falou, olha, eu sei quanto tempo eu vivi, agora quanto tempo eu tenho, eu não sei. E mal sabia ele que tinha muito pouco tempo. Porque é assim, ele disse, eu sou o Senhor daquilo que já passou. Eu posso dizer, eu já vivi tantos anos, mas quantos anos eu tenho, são os anos à frente da minha vida. Eu não posso dizer, não sei. Quantos anos você tem ainda? Às vezes eu penso nisso. Quando a gente começa a chegar nos 60, a gente começa a pensar nisso. Mas como é que eu vou viver? Como é que você vai viver aquele de tempo que lhe resta para viver aqui, dessa pequena vela que se consome rápido, chamado vida? Ana soube viver na presença de Deus. Ela se consumiu para a glória de Deus. E certamente ela sabia responder aquelas perguntas: para que nasci? Para que eu vivo? Para onde vou? Muitas respostas, muitas perguntas, uma única resposta. A resposta é Jesus. Para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para honrar o nome de Jesus, para adorar o nome de Cristo, para viver eternamente com Ele. Esse homem, como diz Isaías, Deus falando através de Isaías, esse homem que eu criei para que ele me desse louvor, contudo me cansaste com os seus pecados. Mas ali está o objetivo da criação do homem, para que desse louvor a Cristo. Através de Jesus nós podemos voltar neste princípio de entregar a vida a Cristo, de voltar a adorar, de voltar a glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Porque através de Cristo, do seu sacrifício, nós temos condições de sermos perdoados e novamente glorificar ao Senhor da glória. Esta noite eu não sei qual a situação da sua vida. Quantos aqui ainda não entregaram de fato e de verdade a vida no altar de Jesus Cristo? Quantos que vivem verdadeiramente para Jesus? Quantos conseguem responder: por que eu nasci? Por que eu vivo? Se você não sabe ainda a resposta a essa pergunta, é urgente que você entregue sua vida a Jesus Cristo, sem esperar mais. Se há algo que podemos aprender com Simeão e também com Ana, é isto. Presta atenção. Minha frase final. Se há algo que você pode aprender com Ana, é que gastar a vida aguardando o Senhor Jesus Cristo é gastar a vida de uma maneira muito bem gasta. Viver a sua vida, cada momento dela, para a glória de Deus, é viver a sua vida de uma maneira sábia. Que Deus nos ajude a oferecer a Ele aquilo que é de melhor que temos e viver
para a glória dele. Oremos. Pai amado, nós queremos dar graças a Ti. Obrigado pela Tua palavra, pelo exemplo de Ana, que teve todas essas prioridades no lugar certo na vida e que Jesus era importante e o seu alvo principal da sua existência. Queremos, ó Deus, reconhecer que nossa vida é breve, reconhecer que nós já estamos passando e que os momentos que nós gastamos antes de entrar aqui já não são nossos mais, já se foram. Mas nós temos um momento que é o presente. Este é o momento da salvação, como diz Hebreus. Aqui está o momento agora da salvação. Sendo, ó Deus, o caso de termos pessoas entre nós que não Te conhecem ainda, Tua graça se digne a convencer o seu coração a buscar em Cristo a salvação que há disponível. E aqueles que entre nós, que também já conhecemos a Cristo, mas que não estamos vivendo uma vida que glorifique à altura o nome de Jesus, que não gasta a vida como deveria gastar, ajuda-nos a viver para a Tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.